Como seria se todos os dias você acordasse com uma sensação de propósito, como se Deus estivesse preparando algo especialmente para você? Como seria começar o dia sabendo que não está sozinho, que suas batalhas não são só suas? Imagine abrir os olhos pela manhã e perceber que antes mesmo de o mundo acordar, existe um silêncio sagrado disponível apenas para você. Um momento onde Deus fala mais baixo, mas fala mais claro. É nesse instante, quando o dia ainda não começou, que a sua vida pode mudar. Porque aquilo que você faz pela manhã não é apenas um hábito, é uma declaração. É como se você dissesse ao céu: estou pronto, estou disponível, eu quero ser guiado. E Deus responde a quem se coloca assim. Mas poucas pessoas percebem isso. Elas acordam correndo, distraídas, carregando o peso de ontem para dentro do dia de hoje. E quando a mente está cheia demais, não há espaço para que Deus haja. Existe um poder silencioso, e esse poder é despertado quando você dedica os primeiros minutos do seu dia a honrar aquele que te deu a vida. Não é sobre religiosidade, não é sobre palavras perfeitas, é sobre presença, é sobre intenção, é sobre começar o dia dizendo: Deus guia meus passos. Isso muda tudo, porque quando Deus caminha na frente, o que era obstáculo vira oportunidade, o que era medo vira clareza, o que era confusão vira direção. Agora respire fundo e imagine seu dia começando diferente, não com pressa, não com ansiedade, mas com calma, com fé, com propósito. Imagine você abrindo as janelas, deixando a luz entrar e dizendo para si mesmo: hoje eu não vou lutar sozinho. Sinta a diferença que isso faria. A maioria das pessoas desperta como se estivesse continuando uma guerra interna. Você vai despertar como alguém guiado. E quando você faz isso, quando você oferece a Deus os primeiros minutos da manhã, algo se alinha dentro de você. Você sente mais força, mais paz, mais clareza, mais vida. É como se você finalmente desse permissão para que Ele agisse. E Ele age. Se você está aqui agora, é porque existe algo em você buscando essa conexão, essa transformação, essa vida mais plena. E eu quero que você permaneça comigo até o final, porque juntos nós vamos construir uma manhã que não apenas te fortalece, mas que abre caminho para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Antes de continuar, escreva aí nos comentários: eu quero sentir Deus agir na minha vida. Esse é o primeiro passo. É a sua forma de dizer ao universo: eu estou pronto. Vamos continuar. Quando a manhã chega, ela não chega apenas como um horário. Ela chega como uma chance. Uma chance de reconstruir o que ontem quebrou, de realinhar o que ontem desviou, de respirar de novo o que ontem ficou pesado. E talvez você não tenha percebido, mas existe algo quase sagrado nesses primeiros instantes do dia. É como se o mundo ainda estivesse quieto o suficiente para que você escute a si mesmo e escute a Deus. É nessa brecha de silêncio, antes que a vida se torne barulho, que as decisões mais importantes podem ser feitas, e feitas com clareza. A maioria das pessoas desperta já carregando o peso da vida nas costas. Elas pegam o celular, abrem redes sociais, se comparam, se cobram, se afogam em pensamentos que não deveriam existir tão cedo. E sem perceber, começam o dia entregando a própria mente ao caos. Mas você não precisa viver assim. Você pode começar o dia trazendo ordem para dentro de si, antes que o mundo traga desordem para fora. E quando você faz isso, você honra a Deus, porque honra a vida que Ele te deu. Honrar a Deus pela manhã não significa recitar palavras decoradas. Significa se colocar diante dele com sinceridade. Significa despertar com intenção e não com pressa. Significa dizer com o coração: eu quero caminhar contigo hoje. Isso muda o eixo da alma. Muda a forma como você vê as coisas. Muda a energia que você envia ao mundo. Porque quando você entrega os primeiros minutos do dia para Deus, você está dizendo: eu confio. E confiança abre portas que força nenhuma abriria. Agora imagine você iniciando seu dia assim. Antes de qualquer ruído, antes de qualquer preocupação, antes até de olhar para as notificações, você respira fundo e se coloca em um estado de gratidão. Gratidão pelo que você já viveu. Gratidão pelo que está sendo construído. Gratidão pelo que ainda não viu, mas sabe que está vindo. Gratidão muda sua vibração interna. Gratidão faz você enxergar o que tinha deixado passar. Gratidão é uma das linguagens mais fortes que existem entre você e Deus. E depois desse instante de gratidão, você traz para sua mente aquilo que deseja viver, não como quem implora, mas como quem se prepara. É aqui que você decide que tipo de dia terá. Porque quando você organiza o interior, o exterior começa a se ajustar.
E Deus age quando você se alinha ao que Ele já preparou. Ele não força você a mudar, Ele te guia para a mudança. Mas para ser guiado, você precisa estar desperto. Desperto por dentro, não apenas por fora. Seu dia não precisa ser uma repetição do ontem. Ele pode ser o começo de algo novo. Ele pode ser leve. Ele pode ser claro. Ele pode ser transformador. E tudo começa nesses poucos minutos da manhã, quando você escolhe onde colocar sua mente, sua energia e seu espírito. É aqui que você abre espaço para Deus agir, porque Deus age onde existe abertura. Ele age onde existe entrega. Ele age onde existe disposição. E nesse momento, nesse simples instante da manhã, você pode convidá-lo para caminhar ao seu lado. Não como um ritual, mas como um relacionamento. Isso não é teoria, isso é experiência, é vida real. É sentir a mão de Deus guiando o dia, iluminando decisões, protegendo caminhos, trazendo paz onde havia peso. Quando você começa a manhã assim, você não apenas vive, você floresce. Existe um momento, logo no início do dia, em que sua alma está mais aberta para receber direção. Não porque Deus fala mais cedo, mas porque você escuta melhor. Sua mente ainda não está ocupada, seu coração ainda não está cansado, seus pensamentos ainda não foram puxados para fora de você. É nesse instante que você pode moldar o rumo da sua vida com mais precisão. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas deixam que o mundo entre primeiro, antes de Deus entrar. E quando o mundo entra primeiro, ele já toma espaço, já define o humor, já dita o ritmo, já rouba a paz. Mas quando você permite que Deus seja o primeiro, tudo se reorganiza. Quero que você imagine algo simples. Você acorda, senta na beira da cama ou em qualquer lugar tranquilo da sua casa, fecha os olhos por alguns segundos e traz sua mente para o agora. Nem passado, nem futuro. Agora. É nesse agora que a vida acontece. E é nesse agora que Deus encontra espaço para soprar sabedoria, calma, direção. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E quando você cria esse espaço interno, mesmo que dure 1 minuto, algo dentro de você começa a mudar. Porque honrar a Deus pela manhã é mais do que um ato de fé, é um ato de organização espiritual. É como alinhar sua bússola para que o resto do dia se encaixe. É você dizer para si mesmo, eu não vou viver reagindo ao mundo, eu vou viver caminhando com propósito. E essa escolha, embora pareça pequena, abre portas gigantes. A forma como você começa seu dia determina a força com que você vive o restante dele. Uma mente agitada toma decisões precipitadas. Uma mente alinhada toma decisões sábias. Agora pense na quantidade de vezes que você começou o dia cheio de pressa, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, carregando preocupações antes mesmo de tomar café. Talvez nem tenha percebido, mas isso cria uma atmosfera de confusão interna que te acompanha ao longo de todo o dia. E quando a confusão entra primeiro, a clareza demora para voltar. Mas quando você coloca Deus no início, a clareza chega antes do caos. A paz chega antes da ansiedade. A confiança chega antes das dúvidas. É aqui que a prosperidade começa. Não quando você ganha mais, mas quando você pensa melhor, escolhe melhor, se posiciona melhor. Prosperidade não é apenas dinheiro, é direção. É ter pensamentos mais alinhados, emoções mais equilibradas, comportamento mais constante. E quando você inicia o dia convidando Deus para guiar seus passos, você passa a tomar decisões que criam prosperidade verdadeira. Decisões mais firmes, mais conscientes, mais maduras. Prosperidade é fruto de uma mente em paz, não de uma mente desesperada. E amanhã é o terreno mais fértil que existe. Tudo que você planta nela cresce ao longo do dia. Se você planta ansiedade, colhe cansaço. Se planta desatenção, colhe frustração. Mas se planta conexão com Deus, colhe direção. Se planta silêncio interno, colhe clareza. Se planta gratidão, colhe força emocional. E quando você percebe isso, entende o poder que tem nas mãos todos os dias. Nada no mundo pode substituir esse momento. Nenhuma técnica, nenhum hábito, nenhum método supera o impacto de começar o dia ancorado espiritualmente. E enquanto você ouve isso, algo dentro de você já está se reorganizando. Você já consegue sentir a diferença que faria começar o dia desse jeito. Você já consegue imaginar uma vida mais leve, mais guiada, mais fortalecida. E tudo isso começa com um gesto simples: abrir espaço para Deus agir logo pela manhã. Existe algo que poucas pessoas entendem. Deus age, mas você precisa caminhar. E caminhar sem direção é o mesmo que não caminhar. Não adianta acordar, orar, pedir força, pedir bênção,
e depois sair para o dia sem saber o que está fazendo. A falta de planejamento é uma das maiores causas de frustração na vida moderna. Pessoas que não planejam vivem à mercê dos acontecimentos, como folhas soltas sendo carregadas pelo vento. Elas acordam e deixam o dia decidir quem elas serão, o mundo decidir o que elas vão sentir e os outros decidirem o ritmo que elas vão seguir. E é por isso que tantos vivem cansados, confusos, perdidos, não porque Deus não está ajudando, mas porque elas não estão se posicionando. Deus abençoa caminhos, não confusão. Ele abre portas, mas você precisa estar de frente para a porta certa. O céu se move quando você se move com intenção. E é por isso que planejar seu dia logo pela manhã é uma forma de honrar o presente que Deus te deu, o presente de um novo dia. Quero que você pense comigo. Quantas vezes você já chegou ao final do dia esgotado, com a sensação de que correu e não saiu do lugar? Isso acontece quando você acorda sem clareza, sem mapa, sem propósito. Quando você não decide para onde está indo, tudo vira distração. E tudo que distrai, rouba. Rouba sua energia, sua motivação, sua paz. Uma mente sem direção é como um barco sem leme. Qualquer onda se torna perigosa. Qualquer vento te empurra para fora da rota. Mas quando você planeja seu dia antes de entrar no dia, você assume controle. Você define prioridades, escolhe o que importa, reduz o peso do que não faz sentido. E algo poderoso acontece. Sua mente entra em alinhamento. Você não vive mais reagindo a crises, você vive respondendo com consciência. E respostas conscientes criam resultados consistentes. Pessoas que vivem no modo aleatório dependem da sorte. Elas esperam que algo bom aconteça, esperam que uma oportunidade apareça, esperam que tudo dê certo por coincidência. Mas pessoas que planejam não esperam. Elas constroem, elas se antecipam, elas se colocam em posição de receber. E é por isso que prosperidade chega para elas com mais facilidade, não porque são melhores, mas porque estão preparadas. Deus age onde existe preparação. É por isso que amanhã é tão importante. É o seu momento de arrumar a casa, organizar a mente, alinhar o coração e dizer: eu vou viver o dia com intenção. E quando você une espiritualidade com planejamento, algo extraordinário acontece. Você não apenas anda, você avança. Você não apenas vive, você cresce. Você não apenas sonha, você realiza. Porque sua fé se transforma em direção, e sua direção se transforma em movimento. E movimento guiado por Deus não te leva para qualquer lugar, te leva exatamente para onde você deveria estar. Existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas percebem. O dia não começa quando você sai da cama. Ele começa quando você faz sua primeira escolha consciente. Essa escolha inicial é como lançar a primeira semente no solo do dia, e essa semente define o tipo de colheita que virá horas depois. A primeira escolha que você faz pela manhã carrega um poder desproporcional. Ela determina o ritmo do seu espírito, a clareza da sua mente e até a maneira como Deus vai agir na sua vida ao longo das próximas horas. A maioria das pessoas desperta e faz a primeira escolha no automático. A primeira escolha delas é o celular, a comparação, a pressa, a ansiedade, a reclamação, o barulho. Elas dão o primeiro passo do dia em direção ao caos e, sem perceber, alinham a própria mente com um padrão que vai acompanhá-las até a noite. Se a primeira escolha é confusão, o dia vira confusão. Se a primeira escolha é distração, o dia vira distração. É uma matemática emocional e espiritual simples, mas você não está aqui para viver no automático. Você está aqui para despertar com intenção. A primeira escolha do dia é o que separa pessoas que reagem do lado de fora das pessoas que comandam a vida de dentro. É a escolha que diz para Deus: eu quero viver alinhado. É a escolha que diz para a sua mente: eu estou no controle. É a escolha que diz para o seu espírito: hoje eu caminho com propósito. E quando essa escolha é feita com consciência, tudo ao redor começa a se organizar. A confusão perde força, a ansiedade perde voz, a pressa perde o controle. Porque você começou pelo ponto certo, o ponto interno. Agora imagine como isso funciona na prática. Você acorda e, antes de deixar o mundo entrar, decide o tom do seu dia. Você escolhe gratidão ao invés de reclamação. Você escolhe intenção ao invés de correria. Você escolhe silêncio ao invés de ruído. Essa primeira decisão abre espaço para Deus agir com mais liberdade, porque sua mente não está cheia, porque seu coração não está acelerado, porque você está presente. E presença é a linguagem espiritual mais poderosa que existe. A primeira escolha do dia é o filtro que separa o que deve entrar e o que deve ficar do lado de fora.
É o momento onde você diz a si mesmo qual será a sua postura: fraco ou forte, perdido ou guiado, disperso ou focado, ansioso ou em paz. Porque não importa o tamanho das batalhas do dia, quando a primeira escolha é correta, você já entra nelas com vantagem. O dia não te atropela, você lidera o dia. E quando você lidera o dia com clareza, Deus te conduz com direção. E aqui está algo que talvez você nunca tenha pensado. Sua primeira escolha do dia não é apenas emocional, ela é espiritual. Ela é um ato de fé. Ela é uma maneira de dizer ao céu: meu coração está aberto, minhas intenções estão limpas, meu dia está entregue. E Deus honra quem começa assim. Deus se aproxima de quem desperta com consciência. Deus ilumina quem oferece os primeiros minutos da manhã com sinceridade. Ele não espera horas perfeitas. Ele espera o momento em que você escolhe Ele primeiro. Quando você entende isso, percebe que a primeira escolha do dia é a base da sua prosperidade, da sua paz e da sua felicidade. Porque prosperidade não nasce apenas de trabalho, nasce de direção. Paz não nasce apenas de descanso, nasce de alinhamento. Felicidade não nasce apenas de alegria, nasce de uma alma que começou o dia no lugar certo. Desde o instante em que você acorda, você tem nas mãos a oportunidade de transformar o seu destino em algo mais leve, mais guiado, mais iluminado. E tudo começa com uma pergunta simples: qual será a minha primeira escolha hoje? Essa resposta muda vidas. Existe um ponto da sua vida espiritual que muda absolutamente tudo. Quando você entende que fé não é esperar, fé é decidir. Fé passiva é aquela que pede para Deus agir enquanto a pessoa continua parada no mesmo lugar, repetindo os mesmos hábitos, vivendo no piloto automático. Mas fé ativa é completamente diferente. Fé ativa é a fé que se levanta, se organiza, se posiciona. A fé que anda, a fé que faz, a fé que Deus honra, porque é através dela que o céu encontra movimento para trabalhar. Acordar e arrumar a cama pode parecer simples, até pequeno demais para alguém olhar e dizer que isso tem algo espiritual. Mas tem. É espiritual porque é simbólico. Quando você arruma a cama, você está dizendo à sua mente e ao seu espírito: eu decidi começar. E Deus honra começos. Deus honra movimento. Deus honra quem não espera o sentimento chegar para agir. A fé ativa é a fé que diz: eu ainda não estou totalmente pronto, mas eu vou. E quando você dá esse primeiro passo, por menor que pareça, você cria um efeito dominó dentro de si. Cada microação da manhã é uma declaração silenciosa de fé. Levantar mesmo querendo ficar deitado. Abrir as cortinas mesmo que o dia pareça pesado. Bater a poeira dos pensamentos antes de deixar o mundo entrar. Colocar a casa em ordem antes que o caos tente assumir o controle. Planejar o dia mesmo que parte de você ache que não vai dar conta. Isso é fé ativa. A fé que age antes de ver. A fé que diz: eu confio tanto que estou me preparando. E preparação é espiritual. Organização é espiritual. Planejamento é espiritual. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem. E sempre que você organiza o dia, você está afastando a confusão e permitindo que a clareza espiritual ocupe o lugar dela. Quando você pega um papel, ou até a própria mente, e define: isso importa hoje, isso eu posso deixar para depois, isso eu preciso finalizar, isso eu vou entregar a Deus. Você está criando um ambiente interno onde a fé ativa floresce. Muita gente acredita que fé é esperar Deus mover tudo, mas a verdade é que Deus move o que você se dispõe a tocar. Deus abre portas, mas você precisa atravessar. Deus coloca oportunidades, mas você precisa estender a mão. Deus ilumina caminhos, mas você precisa dar o passo. Essa parceria entre o divino e o humano é o que transforma dias comuns em dias extraordinários. E tudo começa na manhã, no momento em que você decide conscientemente assumir controle da sua parte. A fé ativa é valente. Ela não se guia pelo humor, ela se guia pelo compromisso. Ela não depende do eu sinto, ela depende do eu escolho. Ela não espera motivação, ela cria disciplina. E cada ato disciplinado pela manhã é como um tijolo colocado na construção da sua vida. Um tijolo a mais de autocontrole, de clareza, de confiança, de força espiritual. É por isso que pessoas com fé ativa prosperam mais. Não porque são melhores ou mais merecedoras, mas porque elas se alinham ao movimento. Elas entendem que Deus trabalha no fluxo, não na estagnação. A fé que fica parada enferruja. A fé que anda floresce. E cada passo dado antes do mundo acordar tem um valor imenso, porque amanhã é o horário onde Deus te encontra mais aberto, mais puro, mais disponível.
Quando você junta fé ativa com organização, quando junta espiritualidade com ação, quando une propósito com planejamento, você se torna alguém impossível de parar, porque Deus guia sua alma e você guia seus passos, e essa combinação muda vidas. A persistência é uma das forças mais subestimadas da vida espiritual e da vida prática. As pessoas admiram resultados, mas raramente enxergam a constância silenciosa que construiu esses resultados. A verdade é que Deus não abençoa aquilo que você faz uma vez, Ele abençoa aquilo que você faz sempre. Porque persistência não é apenas um comportamento, é uma linguagem. Uma linguagem que diz ao céu: eu realmente quero isso, eu estou comprometido com isso, eu estou pronto para receber mais. Persistir é a forma mais pura de mostrar fé ativa. E aqui está algo importante. Você não constrói sua vida com grandes ações isoladas. Você constrói com pequenos atos repetidos. Pequenos hábitos feitos todos os dias moldam quem você se torna, muito mais do que qualquer explosão de motivação temporária. Persistência não exige perfeição, exige continuidade. E quando você entende isso, para de esperar o momento certo e começa a criar o momento certo. Imagine uma gota d'água caindo sobre a pedra. Uma gota nunca faria nada, mas a mesma gota, repetida todos os dias, abre caminho onde parecia impossível. Não é força, é repetição. Não é intensidade, é constância. Assim funciona seu espírito, sua mente, seu propósito. A persistência constrói coisas que o talento sozinho jamais conseguiria construir. E quando falamos de vida espiritual, isso se torna ainda mais profundo. Orar um dia traz paz. Orar todos os dias traz transformação. Acordar cedo um dia te organiza. Acordar cedo todos os dias te eleva. Ser grato um dia te anima. Ser grato todos os dias te reprograma. Hábito é a forma como você transforma força temporária em força permanente. A persistência é a ponte entre quem você é e quem você quer se tornar. É ela que te mantém andando mesmo nos dias em que você não sente vontade. É ela que te mantém firme quando a motivação desaparece. É ela que protege sua mente nos dias em que o mundo está pesado. Persistência é disciplina emocional, é maturidade espiritual, é a capacidade de manter-se firme mesmo quando o cenário externo tenta te empurrar para trás. E Deus observa essa persistência. Ele vê quando você continua mesmo cansado. Ele vê quando você tenta de novo mesmo frustrado. Ele vê quando você se mantém fiel ao propósito mesmo sem resultados imediatos. E é justamente nessas horas que a bênção se aproxima, porque Deus recompensa o esforço que ninguém vê. Ele fortalece quem não desiste. Ele multiplica a caminhada de quem continua. Os hábitos que você repete todos os dias moldam o tipo de vida que você vai viver amanhã. Se você repete caos, colhe confusão. Se você repete ordem, colhe clareza. Se você repete fé, colhe direção. Se você repete gratidão, colhe prosperidade emocional. Nada que é extraordinário nasce de um ato isolado, nasce de uma escolha repetida. Persistência é a chave dos que vencem. Hábito é o terreno onde Deus planta crescimento. E quando você combina os dois, você cria uma força interna que ninguém consegue parar. Agora que você já entendeu o poder da manhã, da fé ativa, da organização, da persistência e dos hábitos que constroem destinos, chegou o momento de transformar tudo isso em prática. Porque nada muda se nada for feito. E por mais bonito que seja entender, refletir e sentir, é o fazer que vira realidade. É o movimento que cria transformação. É o compromisso diário que muda quem você é por dentro e o que você atrai por fora. Por isso, eu quero te propor um desafio. Não um desafio pesado, difícil ou impossível de manter, mas um desafio sagrado, simples, profundo, construído para encaixar na sua vida real. Um sistema matinal que, se você aplicar por alguns dias, vai perceber mudanças tão claras que vai se perguntar por que não começou antes. Um sistema que alinha sua mente, seu espírito e o seu dia, e que abre espaço para Deus agir. O desafio começa com o que chamamos de o primeiro movimento. Todos os dias antes de qualquer coisa, você vai fazer uma única ação consciente que simboliza movimento. Pode ser arrumar a cama, pode ser abrir a janela, pode ser colocar os pés no chão com intenção. Pode até ser beber água com gratidão. Não importa qual seja a sua ação, o importante é que seja feita com decisão, não com pressa. Esse primeiro movimento é a semente. Ele diz ao seu cérebro: eu comecei, eu assumi o meu dia. E acredite, essa pequena mudança tem um impacto imenso na sua clareza mental. O segundo passo do sistema é o minuto da gratidão guiada. Você vai fechar os olhos por 60 segundos. Apenas 60.
e agradecer por 3 coisas: algo que você já tem, algo que você já superou e algo que você ainda espera. Isso não é apenas emocional, é espiritual. Gratidão muda a vibração do seu coração. Gratidão limpa a poeira que se acumula na alma. Gratidão abre espaço para Deus agir, porque gratidão é sinal de confiança. Depois disso vem o 3º passo, a primeira decisão do dia. Você vai escolher uma única coisa que precisa ser feita. Uma só, não 10, não 5, não 3. Uma, a escolha mais importante. Aquele pequeno ato que, se você realizar, já faz o dia valer a pena. E você vai se comprometer com essa decisão como quem segura uma promessa. Isso elimina o caos, elimina a paralisia, elimina a sensação de estar perdido. Uma única decisão diária, feita com fé ativa, cria uma cadeia de vitórias invisíveis. E o 4º passo é o momento da palavra interna. Você vai dedicar 2 minutos para alimentar sua mente com algo que fortaleça sua fé e direção. Pode ser um versículo, uma afirmação, uma frase poderosa, uma verdade espiritual. Não é leitura mecânica, é leitura com presença. É você dizendo ao seu espírito: eu estou alinhado, eu sei quem me guia, eu sei quem caminha comigo. Esses 4 pilares formam o núcleo do desafio matinal. Simples, leve, profundo. E funcionam porque respeitam a forma como sua mente e seu espírito operam. Deus age onde há disposição, e disposição nasce desses pequenos rituais. Mas o sistema não acaba aqui. A parte que realmente transforma está na próxima etapa, aquela que cria consistência, força interior e o tipo de foco que poucas pessoas têm. É o componente do desafio que separa quem tenta de quem realmente muda. É o que faz você evoluir de verdade e ver Deus agir na prática, não só na teoria. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar a sua curtida neste vídeo, é de graça para você e ajuda muito a continuarmos fazendo vídeos para você. Vamos continuar. Agora que você já criou o primeiro movimento, a gratidão guiada, a primeira decisão do dia e a palavra interna, chegou o momento de ativar aquilo que realmente transforma, a constância espiritual. Porque mudar a vida não é sobre fazer algo grande uma vez, é sobre fazer o simples todos os dias até se tornar identidade. É aqui que tantas pessoas param. Elas começam empolgadas, mas não continuam, e a vida recompensa quem continua. O 5º pilar do desafio é o ato da continuidade. Isso significa que você vai escolher uma pequena ação espiritual, algo tão simples que não tem desculpa para não ser feito, e repeti-la todos os dias, mesmo nos dias difíceis. Pode ser um versículo, pode ser uma frase de fé, pode ser uma oração curta, pode ser um momento de silêncio. A ação não importa tanto quanto o compromisso. Quando você repete uma ação diariamente, ela começa a moldar seu espírito de dentro para fora. Isso cria raiz, cria estrutura, cria estabilidade. O 6º pilar é o minuto da revisão espiritual. No final da manhã, ou até antes do horário do almoço, você vai reservar 1 minuto para observar. Como está meu espírito hoje? Estou ansioso? Estou leve? Estou presente? O que posso ajustar? Esse minuto evita que você passe o resto do dia carregando pesos que poderiam ter sido deixados para trás mais cedo. Ele impede que confusão emocional se transforme em tempestade. Ele cria consciência, e consciência é cura. O 7º pilar do sistema é o ritual do ambiente. Seu ambiente físico é um reflexo da sua mente, e sua mente é o terreno onde Deus age. Então você vai escolher um ponto do seu ambiente e deixá-lo organizado antes de começar a rotina externa do dia. Pode ser sua mesa, pode ser sua cama, pode ser a pia, pode ser seu espaço de trabalho. Não é sobre limpeza, é sobre clareza espiritual. Um ambiente organizado funciona como uma oração silenciosa que diz: eu estou pronto para o que vier. Agora chegamos ao 8º pilar, o mais poderoso de todos, a regra do não falhar 2 dias seguidos. Essa regra é o coração do desafio. Ela existe para garantir que você nunca perca o movimento. Você não precisa ser perfeito. Você pode ter um dia difícil, pode falhar, pode esquecer, pode se atrasar, pode não conseguir. Mas você não falha 2 dias seguidos. Nunca. O primeiro dia te derruba. O segundo define quem você é. A regra do não falhar 2 dias cria uma força interna que poucas pessoas têm. Você passa a se ver como alguém comprometido, alguém que honra sua palavra, alguém que não negocia seus valores. E é exatamente aqui que Deus age de forma mais intensa, quando você mostra consistência. Deus não abençoa a velocidade, Ele abençoa a constância. Ele não abençoa a intenção isolada, Ele abençoa a repetição sincera.
Ele não abençoa quem sente muito por pouco tempo. Ele abençoa quem faz pouco por muito tempo, porque o ritmo diário, mesmo pequeno, abre portas que fé impulsiva jamais abriria. Esse desafio não é sobre acordar perfeito, é sobre acordar presente. Não é sobre espiritualidade complicada, é sobre espiritualidade viva. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre mudar um pouco todos os dias e deixar que Deus faça o resto. Agora falta apenas um elemento: o fechamento do sistema, onde você sela sua rota espiritual, organiza sua mente para o dia inteiro e cria o estado interno que permite que Deus haja com liberdade e direção. Isso é o que faz o desafio deixar de ser um hábito e se tornar uma nova identidade. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada, o momento em que você deixa de apenas entender e passa a se tornar, porque no fim, a verdadeira mudança não acontece na teoria, ela acontece na identidade. É quando você olha para si mesmo e diz: eu não sou mais alguém que acorda no automático. Eu sou alguém que desperta com propósito. Eu não sou mais alguém que começa o dia perdido. Eu sou alguém que começa o dia com Deus. O último pilar do sistema é o selo da intenção, o fechamento espiritual da sua manhã. Ele funciona assim: depois de aplicar o desafio, você vai respirar fundo, colocar uma mão no peito e fazer uma declaração simples, mas poderosa. Hoje eu caminho guiado. Hoje eu caminho com propósito. Hoje eu deixo Deus agir na minha vida. Essa frase final é como apertar o último parafuso da sua alma. Ela alinha tudo. Ela fecha o ritual. Ela prepara o terreno. Ela te lembra que você não está sozinho, que existe uma força maior movendo as peças do seu dia, que existe um propósito maior por trás de cada pequena ação que você tomou logo cedo. Essa frase sela a sua mentalidade, fortalece o seu espírito e abre espaço para que Deus direcione os passos que ainda virão. E quando você vive assim, com fé ativa, com disciplina leve, com persistência silenciosa, com hábitos que moldam, com ambiente organizado, com escolhas conscientes, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que não é preciso controlar tudo, porque Deus está no controle. Não é preciso força sobre-humana, porque você está caminhando com Ele. Não é preciso adivinhar o futuro, porque você está construindo o presente com intenção. Esse sistema não é complexo. Ele é preciso. Ele é humano, ele é espiritual. Ele é o tipo de prática que transforma pessoas comuns em pessoas guiadas, focadas, fortalecidas. Não importa de onde você veio, não importa o que você viveu, não importa quantas vezes tentou. A partir do momento em que você decide viver suas manhãs com consciência, sua vida inteira começa a entrar no eixo. É assim que Deus age, não de uma vez, mas de forma contínua. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para o próximo nível. Então eu quero te pedir uma coisa importante. Se esse vídeo tocou sua vida, deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu preparo cada conteúdo com intenção, com cuidado e com a certeza de que Deus usa essas mensagens para falar com quem precisa ouvir. E agora, antes de ir, escreva aqui nos comentários com sinceridade: eu vou começar minhas manhãs com propósito. Não é só um comentário, é um compromisso, é o início de um novo capítulo. É o momento em que você diz para si mesmo e para o céu que está pronto, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça e que Ele faça sua manhã se transformar no melhor momento da sua vida.